Olá, quero te convidar no mês de agosto, aqui na nossa igreja, participar de uma série de mensagens chamada Influência, o impacto de Jesus nas cidades. Vamos a cada domingo passear pelas cidades que Jesus andou e aprender com a influência de Jesus, aprender como ele impactou a cidade de Samaria, Betânia, Jerusalém e hoje vamos ver como ele impactou a cidade de Jericó. Eu quero te convidar a ler de início dois textos muito importantes para aprendermos como é o impacto de Jesus na cidade de Jericó. O primeiro texto está em Marcos, capítulo 10, verso 46. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao verso 2. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Perceba que a primeira coisa que eu posso aprender com isso é a forma que Jesus se importava com as pessoas. Por isso, o primeiro tema que eu quero impactar você é este. Jesus impactou Jericó se importando com todos. Olha como era diferente Bartimeu e Zaqueu. Bartimeu, cego, pobre, mendigo, vivia na beira do caminho. Também tinha uma pessoa rica, Zaqueu. Zaqueu era rico, cobrador de impostos. Ele tinha uma posição social elevada e respeito pelo Império Romano. Tudo bem, ele era odiado pelos judeus, porque todo cobrador de impostos, chamado publicano, era odiado, porque ele explorava o povo usando os recursos do Império Romano. Mas Jesus Cristo se importou com Bartimeu, pobre, que vivia à beira do caminho, cego, desprezado. Mas da mesma forma se importou com Zaqueu, rico, poderoso, odiado pelas pessoas, corrupto. Jesus exerceu a sua influência em Jericó porque ele mostrou que se importava com todo tipo de pessoas. Às vezes, só nos importamos com um tipo de pessoas. Por isso eu quero te deixar essa frase. Você se importa com todo tipo de pessoa ou apenas pelo seu tipo de pessoa? Preste bem atenção. Para você exercer influência, você vai ter que mostrar para as pessoas que se importam com ela, com todo tipo de pessoa. Vocês têm que estar acessível a todas as pessoas e não apenas para aquelas pessoas que parece que você gosta mais, ou se dá melhor, ou pensa como você. Deixa eu fazer um teste contigo. Você se importa com os mais pobres e com os mais ricos? Você está preocupado com as pessoas ricas, poderosas, mas estão longe de Deus? Tanto quanto está preocupado com os pobres, miseráveis, que também estão longe de Deus? Você se importa com as pessoas que têm ideologias diferentes da sua, seja direita ou esquerda? Você se importa com as pessoas que têm uma raça diferente da sua? Você se importa com pessoas que têm uma religião diferente do que a sua? Que o seu pensamento é totalmente contrário do seu? Você se importa? Ou você só se importa com aquele grupo de pessoas que concordam com o seu pensamento, com o seu jeito, com a sua opinião a respeito do mundo, com o seu ponto de vista, com a sua condição social? Você prefere ter pena das pessoas por ser pobres e despreza os ricos porque eles são arrogantes? Ou você prefere os ricos para conseguir aprender alguma coisa com eles e despreza os pobres e miseráveis? É difícil esse equilíbrio. Jesus nos mostra esse equilíbrio. Ele se importa com todo tipo de pessoa.
Ele se importa com Bartimeu e se importa com Zaqueu. E isso nos ensina algo espetacular. Eu quero te lembrar que às vezes a própria igreja se esquece de um grupo de pessoas. Até a igreja, às vezes, não se importa com todo tipo de pessoas. Eu quero te deixar aqui a lista, pelo menos, de 7 grupos menos evangelizados no Brasil. E vou destacar em amarelo grupos que estão perto de nós, que moramos aqui no Espírito Santo. Você vai perceber que nos segmentos menos evangelizados no Brasil, tem em primeiro lugar os ciganos. Só existe 1% de ciganos que conhecem a Cristo, que moram no Brasil. Os quilombolas, aqui, um pouquinho longe de Vila Velha, mas no Espírito Santo existem alguns grupos de quilombolas. Por causa de ser um grupo normalmente muito pobres, parece que a igreja não chega lá, não evangeliza. Talvez não dê tanto lucro. Também tem as comunidades ribeirinhas. As comunidades ribeirinhas estão muito longe de nós, está lá no Amazonas, no Rio Amazonas. A Igreja do Nazareno tem um navio só para evangelizar as pessoas da comunidade ribeirinha, através do pastor da Igreja do Nazareno de Manaus e nosso missionário Igor. Mas perceba esse grupo, os surdos. Nós, às vezes, desprezamos esse grupo. Um grupo muito pouco evangelizado. Poucas igrejas trabalham nessa área, trabalham para evangelizar os surdos. Infelizmente, nossa igreja precisa aprender a fazer isso também. Também, às vezes, desprezamos os refugiados. Você não sabe, mas o Brasil virou um ponto para refugiados no mundo inteiro, principalmente da Venezuela. Temos agora, no Brasil, 2 igrejas que trabalham com venezuelanos, um em Roraima e outro na Amazonas. O povo sertanejo, e quando eu falo povo sertanejo, não estou falando da música. Povo sertanejo é o povo do sertão. Pessoas que estão também entre os grupos menos evangelizados do Brasil, por ser um lugar muito pobre, sem água, sem recursos. Normalmente a igreja não chega de maneira eficiente no sertão do Brasil. Também temos, e olha só que curioso, os mais ricos e os mais pobres. No Brasil, o grupo de pessoas muito ricas são muito poucos evangelizadas. Por quê? Porque nós a desprezamos, porque nós achamos eles arrogantes demais. E também desprezamos os miseráveis, os muitos pobres, que talvez não tenha muita coisa para oferecer à igreja. Perceba aqui que esse segmento, que é um dos menos evangelizados, não só no Brasil, mas no mundo, é o que tem em comum no mundo, é o 7º segmento. Porque quilombolas, pessoas ribeirinhos, sertão, isso é típico do Brasil. Mas esse grupo, entre que estão entre os mais ricos e os mais pobres, esse sempre é o dos menos evangelizados. As pessoas não se importam com eles, no mundo inteiro, menos Jesus. Jesus chega em Jericó e vai dar uma lição. Eu me importo com vocês. Eu me importo com o miserável, eu me importo com o rico, eu me importo. Eu não ligo para as condições sociais de ninguém, eu não ligo para a condição socioeconômica de ninguém. Eu simplesmente me importo com as pessoas. Que lição Jesus nos dá quando chega e passeia em Jericó, mostrando que a salvação é pela graça e não por condições socioeconômicas. E isso nos traz agora uma outra parte do texto, que nós vamos passear e interligar essa vida de Bartimeu e Zaqueu. Perceba em Marcos capítulo 10, verso 48, diz o seguinte: E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Lucas 19, 6 e 7. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Percebe o que tem em comum entre Bartimeu
o pobre Bartimeu, cego, e o rico Zaqueu? Todos os dois tentaram chegar até Cristo, cada um de uma maneira diferente. Bartimeu preferiu gritar. Ele era cego, é o que ele podia fazer. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Zaqueu era pequenininho, era uma pessoa de baixa estatura, não conseguia chegar diante da multidão até Jesus, então ele quis simplesmente olhar para Jesus, enxergar Jesus mesmo de longe, e subiu numa árvore, numa figueira brava. E esses dois tiveram as mesmas dificuldades, que eu vou chamar de muralhas invisíveis de Jericó. Quebre as muralhas invisíveis de Jericó. É interessante isso. Jericó sempre foi conhecido pelas muralhas que caíram, através da conquista de Josué. Mas ainda existiam algumas muralhas invisíveis, que separavam Bartimeu e Zaqueu de Jesus. Essas muralhas eram as pessoas. Quando Bartimeu, ele gritava dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O que as pessoas faziam? Quem ajudou Bartimeu a chegar até Jesus? Quem se comoveu por ele ser cego, pobre? Quem deu a mão a ele? Peraí, vamos lá, eu vou te levar até Jesus. Ninguém. Absolutamente ninguém. Na verdade, as pessoas diziam: fica quieto, pare de incomodar o mestre. E ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. As pessoas levantavam muralhas, tentando impedir Bartimeu de chegar até Jesus, uma muralha invisível de uma influência negativa. E Zaqueu? Zaqueu estava ali, em cima de uma árvore. E quando Jesus olhou para ele e mandou ele descer e disse que iria para a casa dele, Zaqueu ficou tão alegre, Zaqueu ficou entusiasmado, desceu rapidamente daquela árvore. E quando ele desceu dali, o que fez as pessoas? O ajudaram? Ficaram motivados? Olharam, que bom! Zaqueu agora vai encontrar Jesus, vai poder mudar, se converter? Não. Os olhos das pessoas condenavam Jesus e Zaqueu. Como pode Jesus querer dar atenção e ainda falar que quer ir na casa desse homem, desse pecador? Às vezes, em vez de aproximarmos as pessoas de Jesus, nós afastamos as pessoas dele. Às vezes, usamos a nossa influência de forma negativa. Às vezes, a nossa influência tem, na verdade, levantado muros que têm impedido pessoas de chegar a Cristo. Pessoas de condições socioeconômicas diferentes, como Bartimeu e Zaqueu. Pessoas de ideologias diferentes. Pessoas de raças diferentes, de pensamentos diferentes. A igreja que precisava ser inclusiva quer se tornar exclusiva. Aqui só pode entrar quem pensa como eu. E levantamos essa muralha. E às vezes a nossa influência, através de uma conversa com o vizinho na nossa casa, através daquilo que escrevemos nas redes sociais, todo mundo exerce de alguma forma a influência, mas ela pode ser boa ou ruim. A sua influência tem ajudado as pessoas, ou tem facilitado pelo menos as pessoas a chegarem até Cristo? Ou a sua influência tem afastado as pessoas de Cristo? Pense bem antes de responder. Será que aquilo que você escreve nas redes sociais, a maneira que você se comporta com as pessoas que pensam diferente de você, ou tem um nível socioeconômico diferente do seu, será que você tem afastado
as pessoas, esse tipo de pessoas, do Cristo, ou aproximado eles de Cristo. No caso de Bartimeu e no caso de Zaqueu, as pessoas eram uma muralha invisível. Estava tentando afastá-los de Jesus. Só que eles não sabiam que Jesus se importava com eles. Jesus se importava com Bartimeu e mandou ele chegar até ele. Jesus se importava com Zaqueu e disse que ia na casa dele. Jesus se importa contigo. Quero falar com você, meu amigo, minha amiga, que talvez as pessoas estão te afastando de Cristo através do seu mau testemunho, através daquilo que elas falam. Talvez pessoas como aquelas pessoas que cercavam Bartimeu e também estavam cercando Zaqueu, pessoas que se diziam seguidores de Cristo, sim, a maioria das pessoas que estavam com Jesus naquele momento, tanto com Bartimeu como Zaqueu, se diziam seguidores do Cristo, mas não queriam vê-los se aproximando do Cristo. Não se importavam com eles. Não se importava com Bartimeu porque ele era pobre. Não se importava com Zaqueu porque ele era muito rico. Talvez pessoas não estão se importando contigo. Talvez você está gritando com Bartimeu. Ou apenas está enxergando o Cristo de longe, não em cima de uma árvore, mas num computador, vendo um culto online de uma igreja ou outra. Mas eu quero te falar, mesmo que as pessoas estejam levantando muralhas, como as muralhas de Jericó no passado, quebre essas muralhas invisíveis. Não deixe que essas pessoas te afastem do Cristo. E não deixe que a influência deles possa ser tão negativa a ponto de você desistir, porque Bartimeu não desistiu e Zaqueu não desistiu. Todos eles quebraram essa barreira, essa muralha de Jericó invisível. E mesmo as pessoas não se importando, bastava para Bartimeu e bastava para Zaqueu saber que Jesus se importava. E Jesus se importa contigo. Meu amigo, Jesus se importa contigo. Talvez ninguém esteja se importando com você. Ninguém da sua casa, da sua família, nenhum amigo. Talvez esteja sozinho. Talvez minha irmã ou meu irmão de uma idade mais avançada, você está aí sozinho e ninguém está falando com você, seu filho, seu neto, ninguém está ligando direito, ninguém está se importando, mas Cristo se importa contigo. Talvez as pessoas estão dando um mau testemunho e isso está te desanimando a sua fé. Não esqueça, Jesus se importa contigo. Não olhe para eles, olhe para o Cristo, para aquele que se importa. Por isso eu quero lembrar a cada um algo Por isso eu quero lembrar para cada um algo extraordinário. A verdadeira influência gera transformação interior e não mudança social. Podemos ver em Marcos capítulo 10, verso 50. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus. Lucas capítulo 19, verso 8 diz: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Eu acho fantástico como as pessoas hoje, principalmente nesse tempo de pandemia, tentam exercer influências um para com os outros. Normalmente tenta exercer a sua influência prometendo melhorar sua condição social. É alguém que chega numa rede social, no e-mail ou numa conversa dizendo: eu tenho um curso, eu tenho uma dica que pode te ajudar a ficar mais rico, a ganhar mais dinheiro. E mesmo as coisas mais altruístas, tenta motivá-los usando o dinheiro em si. Mas Jesus, irmãos, não era esse tipo de influência que Jesus estava preocupado. Jesus não prometeu a Bartimeu que ele ia ficar rico. E nem disse para Zaqueu que era errado
ele ter dinheiro. Jesus queria transformá-los, transformar o seu interior. A influência de Jesus era mais profunda. A influência de Jesus trabalha de uma forma mais completa, extraordinária, porque ela quer transformar a pessoa num todo. Zaqueu não era melhor do que Bartimeu só porque era mais rico. E nem Bartimeu era melhor do que Zaqueu só porque era mais pobre. Os dois tinham uma necessidade e uma carência. Eles precisavam ser transformados pelo Cristo e salvos por Ele. Por isso eu quero te deixar essa frase. A influência de Jesus não mudou a condição social deles, mas fez os dois abrir mão de algo. Ninguém muda se não abrir mão de alguma coisa. Olha que coisa extraordinária. Jesus, com a sua influência, impactou a vida deles de tal forma que eles souberam, de forma intuitiva, que qualquer coisa que pudesse impedi-los de chegar até Cristo tinha que ser deixado de lado. Eles tinham que abrir mão de alguma coisa e lutar por alguma coisa. Lutaram contra as pessoas, contra as muralhas de Jericó invisíveis que eram as pessoas. Enfrentou as pessoas. Às vezes, para chegar até Cristo, vamos precisar de lutar e enfrentar algumas pessoas. A segunda lição é que cada um abriu mão de alguma coisa. Bartimeu só tinha uma capa, só uma capa. E ao levantar, a capa caiu. Ele podia parar, porque é a única coisa que ele tinha. Espera aí, um momento, me ajuda alguém a pegar minha capa, porque eu sou cego, e se eu sair daqui não vou mais conseguir pegá-la, é a única coisa que eu tenho. Mas não. Ele tinha que abrir naquele momento, abrir mão da capa e ir até Cristo. E assim ele fez. E Zaqueu? Zaqueu sabia que precisava fazer uma atitude que mudasse o seu caráter, o seu comportamento. E ele disse, vou dar metade do que eu tenho aos pobres. E se roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele tinha que abrir mão disso. Porque toda mudança que Cristo nos traz também mudança de caráter, mudança de atitude. E os dois abriram mão de alguma coisa valiosa. Seja uma simples capa para um homem pobre como Bartimeu, seja metade dos seus bens para um homem rico como Zaqueu. E você? O que você está precisando abrir mão em favor de Cristo? Talvez não seja dinheiro, talvez não seja objeto, talvez seja uma atitude. Talvez seja uma atitude que de longe parece simples, mas de perto é complicado. Talvez perdoar alguém, talvez ligar para alguém e restituir o relacionamento. Talvez voltar a ter um tempo de oração com Deus. Talvez largar algum tipo de pecado. Mas não tem como nos aproximarmos de Cristo, sofrermos uma influência positiva do Cristo sem abrir mão de alguma coisa. Não tem como. Jesus passa em Jericó e mostra uma influência extraordinária. Naquela cidade conquistada no passado por Josué, ele mostra que está disposto a conquistar e influenciar vidas. Mostra que a salvação é para todo tipo de pessoa, independente das suas diferenças, seja elas de pensamentos, ideológicas ou socioeconômicas. Mostra também que não é tão fácil chegar até Ele, mesmo Ele se importando com todos. Alguns vão tentar levantar muralhas, impedindo. E o mais difícil é abrir mão de alguma coisa para continuar sendo discípulo dele. Que tal você aceitar essa influência de Jesus, como aceitou Bartimeu e aceitou Zaqueu? Abra mão de alguma coisa. E faça além disso, seja uma influência positiva. Ajude pessoas a chegar até Cristo e não afaste deles.
da pessoa do Salvador. Quero orar por você. Senhor Jesus, Pai amado, que o Senhor possa estar abençoando esse meu irmão e essa minha irmã. E que ele possa se aproximar do Senhor, como se aproximou Bartimeu e Zaqueu. Que ele também possa ser uma influência positiva, que ajude as pessoas a se aproximarem do Cristo e não se afastar dele. Que o Senhor nos ajude a exercer influência na nossa cidade, como o Senhor exerceu influência em Jericó. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.